Seja bem-vindo a essa programação e eu pergunto como está a sua vida, como que estão os seus caminhos. Você é aquela pessoa que hoje, vive o lado avesso da vida, problemas, desemprego, dívidas, situações, amarrações. Você é aquela pessoa que hoje, vive numa angústia muito grande porque você tem tido muitas perdas sucessivas. Hoje em dia, quantas são as pessoas que estão endividadas devido aos jogos de azar, as apostas que têm feito. Ou seja, pessoas que se enveredam por este caminho e têm tido muitos prejuízos. Liberadas no Brasil desde 2018, sem qualquer regulação, as apostas esportivas online criaram um mercado bilionário no país por meio de uma presença em massa nas TVs e redes sociais. Mas o dinheiro gasto nas chamadas bets tem causado endividamento e problemas de saúde mental em famílias e provocado impacto em setores da economia, como consumo e poupança, de acordo com estudos e pesquisas. Falar disso, para mim, dói muito em mim, porque a minha família não sabe, né? Vai saber depois dessa entrevista. Só quem sabe é o meu esposo. Parece que você está brincando, mas aí nessa brincadeira o seu dinheiro vai e você não percebe. A conta é cara. Um levantamento feito pelo Itaú mostrou que os brasileiros perderam 23,9 bilhões de reais em apostas esportivas entre junho do ano passado e junho deste ano, com impacto principalmente sobre os mais pobres. Quando eu me vi, já estava endividada. A única saída para mim naquele momento era me desfazer do meu sonho, da minha loja. Você pode me falar quanto que você perdeu? Em torno de aproximadamente 200 mil reais. Segundo o estudo, as bets movimentaram no total mais de 68 bilhões no país neste período. As apostas esportivas foram liberadas no Brasil em dezembro de 2018, com a previsão de que a regulamentação fosse feita em, no máximo, 4 anos, o que não aconteceu. No ano passado, o Congresso aprovou uma primeira parte da regulação enviada pelo governo do presidente Lula e uma segunda etapa, com regras de operação definidas pelo Ministério da Fazenda, entrará em vigor a partir de outubro deste ano. Empresas de apostas proliferaram pelo país desde a liberação em 2018, mas foi depois da Copa do Mundo de 2022 que o investimento do setor realmente começou a crescer no país. São mais de 500 boletins de ocorrência que foram elaborados no estado de São Paulo que versam sobre esse tipo de contravenção penal. Os perfis são variados, desde as pessoas mais novas, as pessoas de mais idade, pessoas mais humildes, pessoas mais de um poder aquisitivo maior, enfim. Pessoas que vendem carro, pessoas que vendem a casa para fazer as apostas. Uma pesquisa feita na cidade de São Paulo pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que 41% dos entrevistados passaram para as bets dinheiro antes usado para outros tipos de entretenimento. Mas 20% usaram recursos que iriam para pagamento de contas e outros ainda deixaram de economizar dinheiro, comprar comida ou roupas para apostar. Televisão, cheguei a vender celular, cafeteira, caixa de som. Tem um brinquedo do meu filho que eu também já cheguei a vender para poder, alimentar o meu vício. Chegou uma hora que eu não tinha mais controle, Eu fazia esse valor e nunca estava suficiente. E dobrava e perdia tudo, em questão de minutos, horas. O jogo de azar, o se expor ao risco de ganhar ou não, ele é muito sedutor para o cérebro, ele recruta muito de um sistema cerebral chamado sistema de recompensa cerebral, que tudo que dá prazer, ele vai ficando cada vez mais ávido para obter a próxima leva de prazer advindo, de tanto que a gente foi hiperestimulando ele, dando aquele prazer. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva
no início de agosto, mostrou que 79% dos apostadores entrevistados são das classes C, D e E, sendo 86% com dívidas e 64% com o nome sujo. Faço as pessoas, saírem divulgando que você está ganhando, mas eu, como já estou nisso há 2 anos e sei que prejudicou muito a minha família, o meu emocional, para sair o quanto antes. Você vê a que ponto chega, né? É um ciclo vicioso, não tem fim, a pessoa fica mergulhada, inserida nesse sistema e as perdas vão acontecendo e acaba sujando o nome, dívidas, perdas de patrimônio e a pessoa, no afã de recuperar, cada vez mergulha mais e cada vez sofre mais. E você vê, atinge família, atinge casamento, atinge a saúde, a pessoa perde a paz. E você que está nessa situação e precisa sair dela urgentemente, se volte para Deus. Você vai ter a direção de Deus para vencer esta situação, para sair do vermelho, sair das dívidas, para que você venha saldar os seus compromissos de uma maneira, que seja uma maneira saudável. E, inclusive, se você está desesperado agora, se você está enfrentando problemas de ordem econômica, você tem uma angústia, uma opressão, você pode ligar agora para a nossa Central Nacional de SOS Espiritual. Nossa equipe está aí de plantão, o número é o 11, o código de área é 11-3573-3535. Esse é o telefone, ligação direta. O WhatsApp é o 11-3573-3500. Você pode mandar uma mensagem de texto ou uma gravação de voz e a nossa equipe então vai lhe ajudar, vai lhe orientar, vai lhe atender, tá certo? De qualquer parte aqui de Florianópolis, da grande Florianópolis, de todo o estado de Santa Catarina, você pode fazer uso desses 2 números e com certeza alguém vai lhe ajudar, tá certo? Vamos acompanhar agora como que estava a vida da Simone. Nós vimos a matéria sobre esses jogos, essas apostas, e a Simone passou por situações semelhantes, mas com Deus ela conseguiu sair disso e hoje ela tem uma vida abençoada, uma vida plena. Vamos acompanhar. Seu nome? Simone. Seu? Bruno. Quem vai falar dos dois? Qual foi a vitória, pois pegou a aliança? Ô bispo, nós fomos convidados por uma amiga da Simone em agosto do ano passado para estar vindo para cá, né? Nesse período a gente não estava vivendo, estávamos sobrevivendo, né? Meus filhos, eles tinham celulares de última geração, meu filho tinha videogame e a gente teve que vender tudo para pagar as contas. Até essas coisas dos filhos teve que ser vendida? Sim, o que me atrasou foi questão de jogos, né? Jogos de azar. Você era viciado? Quase isso, todo viciado fala que não é, né? Mas quase isso. Então aí veio o quê? Veio pegar dinheiro com a agiota emprestado, né? Onde eu fiquei devendo alguns agiotas. E aí eu pegava, às vezes, ela mexe com festa, decoração de festa, né? E eu sou corretor de imóveis, não estava na área, tá? Então eu ajudava ela dentro das decorações. Então assim, cada dinheiro que entrava eu tirava R$100 e tentava jogar para quê? Para tentar ganhar e tá pagando as dívidas. Só que aí virou uma bola de neve. Em vez de ganhar, perdia mais. Nisso daí, foi essas contas com esses agiotas. Então, chegando próximo do final do ano, eu não conseguia pagar, começou a virar bola de neve. E a gente na fé aqui, né? Quando a gente começou em agosto, parecia que não ia dar certo. Porque acho que era tempestade, a gente estava passando pela tempestade. A gente tinha carro alugado, não pagava, era segunda-feira para poder vir para o templo. O carro bloqueava, porque a gente não tinha pago. Aí tinha que sair correndo, pedir Uber, às vezes vim de metrô, depois correr na hora de sair daqui para ir embora, para não perder o metrô. Mas não desistiram? Não desistimos, né? E aí quando foi em dezembro, eu estava com uma agiota no meu pé, eu cheguei do trabalho, né? E nisso eu pedindo direção para Deus. Pedindo direção, vivia em casa, na cama, deitado o dia todo. E aí, 2 clientes do nada me chamou perguntando sobre imóveis. Eles não compraram, mas eu entendia que ali era a direção para voltar para a área da corretagem. Né? Voltei. Teve um dia que eu voltei do trabalho, em dezembro, estava sentado no sofá, recebi uma mensagem dos agiota. Ela estava até do meu lado. Aí ele falou assim para mim, ele cobrando de novo. Ele falou assim, você está firme na igreja? Que eu comentei com ele que eu estava indo. Eu falei, estou. Ele falou assim, por mais que eu mexa com essas coisas erradas, eu também vou na igreja. Eu acabei de vir da igreja.
e Deus falou para mim perdoar sua dívida está perdoada. Então essa foi uma das bênçãos, né? E depois daí eu recebi um convite para coordenar um projeto próximo de casa lá em Taboão da Serra, né? E joguei na mão de Deus, né? Joguei na mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Esse projeto foi um sucesso de vendas, arrebentamos lá, né? E antes de falar isso, o que acontece? Depois de agosto, quando a gente começou, parecia que até as vendas da empresa dela chegou a ficar 15 dias sem vender. Tudo para vocês desanimarem. Tudo para a gente desanimar, só que a gente continuou na fé, né? Só que não obedecia. Então entrava dinheiro, o que acontecia? Depois a gente vai juntando, depois a gente paga, né? E aí desanimava mais ainda. No começo do ano agora, teve o propósito da agenda, o que você queria alcançar nos meses, né? E um dos meus propósitos foi o quê? Que eu queria quitar todas essas dívidas com agiotas até junho, né? Como eu peguei esse lançamento e arrebentamos de vendas lá, meu dinheiro caiu hoje, né? Por conta do prazo de assinatura e liberação do dinheiro, caiu hoje. E hoje já terminei de fazer a quitação dos agiotas e paguei algumas contas dela também. Devia quantas agiota? Em torno de uns 30 mil. Está livre da agiota? Livre. Está livre das ameaças? Você está emocionado, que você está muito preocupado com isso? Quando a gente chegou aqui, a preocupação tomava muito conta da gente, né? Só que, através da sua palavra aqui, a palavra de Deus, que era aquela história, não se preocupe, só tenha fé e obedeça. Então, passei a não me preocupar mais com eles, né? Só acreditei, só confiei e acreditei, e está acontecendo. Agora não é mais jogo, agora é depender de Deus, confiar em Deus. Vocês estão começando na fé, eu atendi vocês quando chegaram aqui. Quem está te mudando não é a minha palavra não, é a de Deus, que é poderosa. E isso é só o começo, vocês vão aparecer muitas vezes aqui para dar testemunhos. Ótimo. Foi aniversário da minha filha agora, em dezembro foi do meu filho. Já comprei, já devolveu o que eu tirei deles, melhor ainda, né? Essa semana eu vou devolver o da minha esposa e só prosperar daqui para frente. Deus abençoe. Deus abençoe. É muito forte, né? E só quem fica numa situação dessa sabe o peso que é, a opressão que é, as preocupações que tomam conta e afetam até a família, o casamento, a pessoa perde o sossego, perde a paz. Mas tá aí, o Bruno e a Simone deram a volta por cima, saíram dessa situação de agiotas, de dívidas, e hoje tem paz, hoje estão prosperando. Tudo vem de Deus, você tem que entender isso. Se você coloca Deus à frente, Ele muda a sua situação. Na próxima segunda-feira, nós vamos realizar o 7º clamor para a queda das muralhas e eu explico para você em instantes. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Baseado na palavra de Deus, Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía da cidade, as muralhas cercavam-na. E Deus então deu a direção a Josué, que rodeassem a cidade por 13 vezes, 13 voltas, com a Arca da Aliança e clamassem. E Deus então faria com que elas caíssem por terra. Elas eram intransponíveis, visualmente, realmente não teria como vencê-las. Mas Deus deu a palavra, a promessa a Josué. E as muralhas caíram por terra, elas ruíram, vieram abaixo e eles entraram em Jericó e tomaram posse da cidade. Então, o que tem entre você e a sua conquista é uma muralha espiritual que você tem que derrubar.
E essa muralha muitas vezes entra através de uma inveja, entra através de uma praga rogada. Disseram para você, olha, eu vou te ver na lama, você vai fechar o seu comércio, você é uma pessoa que está com a vida toda enrolada, toda amarrada. Então, na próxima segunda-feira, nós teremos o Congresso da Prosperidade com Deus. Esta corrente forte para a vida econômica, para a vida profissional, que tem trazido a vitória para muitas pessoas. Em 6 horários, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, e os 2 horários finais são os principais, às 18 horas, com o Bispo Jean Paulo, e juntos vamos estar às 19h30, às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado, traga documentos que representam a sua carreira, sabe, venha lutar, escreva o valor das dívidas, escreva os problemas que você está enfrentando e você vai sair dessa situação, sem dúvida alguma, Deus vai dar vitória para você, tá bom? Claro, esta corrente da prosperidade com Deus acontece em todas as igrejas Universal Reino de Deus. Para mais endereços, você pode consultar o site universal.org/localizar. Vamos então acompanhar como estava a vida do Reinaldo. A gente já volta. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de R$36 mil. E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por R$600. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem R$600, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e à bênção de Deus sobre a sua vida, vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Reinaldo também hoje está vencendo pacto com Deus. Venha firmar um pacto com Deus e com certeza Deus vai mudar a sua vida. Não é por acaso que você acompanha a nossa programação. Vamos acompanhar agora a história da Sônia e do Telmo também. Qual o seu nome? É Sônia. Dona Sônia, qual a muralha que caiu fazendo pacto com Deus? Olha, eu já estou na igreja já há muito tempo, né? Mas cheguei aqui toda endividada, devendo muita gente, né? Muitos fornecedores, né? Porque a gente tinha uma confecção, né? Aí faliu, mas foi bom porque daí foi nessa época que eu conheci Jesus, né? Chegou com muitas dívidas. Com muita dívida. Até eu falei para o meu esposo, vamos vender tudo que nós temos dentro de casa para pagar a dívida. Daí ele assim, mas mesmo que nós vendesse a casa, a gente não conseguiria pagar, né? Mas buscando a Deus, com a direção de Deus, a dívida foi caindo, a senhora venceu todas elas. Isso mesmo, é. Uhum. E até assim, faz uns 20 anos que o senhor passou por aqui, uns 20 e poucos anos, e o senhor até hoje até pregou o que aconteceu na minha vida, né? Nós estávamos negociando um terreno e num culto que o senhor fez, o senhor disse assim, nesse mesmo dia, às 7 da noite, vai ter essa resposta. E eu criei isso para mim, né? E no mesmo dia, 7 da noite, a mulher ligou e disse que o terreno, que hoje é o nosso comércio, né? Que nós temos, tudo próprio, né? Então, hoje nós temos aluguéis, né? Temos várias coisas, né? E ainda tem muita coisa para acontecer, que isso aqui, essa pasta ainda eu vou contar, né? Amém. Coisas ainda maiores virão. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe a senhora. Amém? E a sua vitória, Telmo? Bispo, faz 2 anos já que eu faço parte do Congresso, e especificamente aqui na Catedral desde maio, quando eu comecei num emprego novo. E desde que eu entrei nesse emprego tem sido só vitória, e hoje eu recebi a placa aqui, gestor campeão do trimestre, na empresa. Então tem sido só vitória. Questão de dívida também, entrei com uma dívida aí num valor alto, e consegui fazer essa quitação dessa dívida por 40% do valor. 40% do valor? 40% do valor. As muralhas caíram? Caíram. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Vai parar ou continuar? Jamais parar. Tá ligado. Bem forte para Jesus, gente. As pessoas estão vencendo. Agora, o detalhe que você tem que entender. As pessoas não ficam na teoria.
elas saem de onde tem que sair, elas vêm à reunião, a corrente da prosperidade com Deus, estão lutando, obedecendo a direção que vem do altar, que vem da palavra de Deus, estão prosperando, estão vencendo. As muralhas têm caído. Não aceite terminar este ano da forma que você está. Não aceite, você que é vendedor, você que trabalha com cosméticos, com estética, na área da beleza, da saúde, você que trabalha na confecção, na área alimentícia, você que está desempregado ou é empregado de uma empresa, mas não está contente com a sua renda, com o seu trabalho, esteja conosco. Deus vai dar direção para você, como deu a Josué, como tem dado a essas pessoas, e elas estão vencendo. Próxima segunda-feira agora, dia 18 de novembro, em 6 horários, hein? Às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, 15, 18 e 19h30. Na oportunidade, nós vamos realizar a imposição das mãos. Nós vamos ministrar a sabedoria de Deus na sua vida. Nós, servos de Deus, vamos impor as mãos sobre a cabeça de todas as pessoas que estiverem, a exemplo de Moisés, que fez isso com Josué, e ele recebeu a sabedoria de Deus e com ela ele venceu as suas guerras, as suas lutas. Vamos acompanhar agora mais alguns resultados desta feita com o José, com a Romilda e com o André. Qual é o seu nome? José, pastor. José, qual foi o resultado alcançado através da reunião de segunda-feira? Bom, pastor, eu trabalho com mercearia junto com meu pai, que ele é dono, e estava fazendo balanceamento ali das contas no dia 22 de maio. E a gente só tinha R$1.000 na conta e tinha que pagar uma dívida de 5.500, faltou R$4.500. Daí ele ficou assim: não, pai, a gente tem que trabalhar mais cedo, tem que trabalhar mais, pai. Relaxa, confia, entrega na mão de Deus. Confia nele que ele é fiel. Daí, resultado disso, 2 dias depois, acabou dando os 2 dias mais fracos do mês. Coisa bem pouca. Tudo dando errado. Até aquele momento, aqueles outros 2 dias ali que foram mais fracos ainda, tudo dizia não. E a dívida estava lá para ser paga. Sim, senhor. E ele preocupado: não, pai, relaxa, entrega na mão de Deus, confia nele. E acabou nisso que nesse período de 16 dias depois, ele foi fazer o balanceamento ali, fechamos as contas e ainda sobrou R$500 a mais. Olha só. Quer dizer, o seu pai já preocupadíssimo e você dizia para ele: confia em Deus, confia em Deus. E a confiança trouxe milagre. Sim, senhor. Não faltou, ainda sobrou. Sim, senhor. Vale a pena vir segunda-feira? Sim, senhor. Pacto com Deus, traz a resposta. Traz. Nome da senhora? Romilda. E a Vitória? A Vitória, graças a Deus, está vindo aos poucos, mas desde agosto desse ano, eu consegui com a Vitória a dívida de R$1.800 e a senhora quitou a dívida aqui por R$180,39. Consegui me liquidar o carro, consegui uma outra que eu fiz negócio, já vimos, negociamos, ficava só 5 para pagar. E o carro, e eu consegui liquidar a minha casa, a reformar a minha casa. As muralhas estão caindo. Estou trabalhando de faxina. Está fazendo tudo isso na base da faxina. Da faxina. Você está vendo? Todo trabalho é digno. Está aí, bem forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe a senhora. Qual o nome do senhor? É André. Seu André, Vitória aqui no Pacto. É o aluguel. Eu saí do aluguel, né? Estou vindo do Nordeste faz 12 anos já e consegui a minha casa própria. Do aluguel para casa própria. Tomou posse. Tomei posse. A muralha que impedia isso caiu por terra. Caiu por terra. Amém. E coisas maiores virão. Bem forte para o nosso Deus. Então tá aí, as muralhas caindo, as pessoas vencendo. Agora esperamos por você na próxima segunda, dia 18 de novembro, às 7, 10, meio-dia, 15 e 18, especialmente 18 e 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui em nossa Catedral da Fé, em Florianópolis. Em todo o estado, você pode procurar a Igreja Universal mais próxima, tá bom? E enquanto não chega segunda, dia 18, neste domingo, dia 17, nós teremos então o domingo da maior profecia. Aguardamos por você, traga sua Bíblia, especialmente às 9h30 da manhã, Mauro Ramos, 1310, e também todas as Universal. Deus abençoe a todos, até lá. Existem milhares de profecias na Bíblia. Muitas já cumpridas. Outras estão se cumprindo. E outras que em breve acontecerão. Cada profecia que se cumpre gera inevitavelmente a mudança em algo. Prova que o que está escrito na palavra de Deus acontece. E de tantas profecias, sabia que a maior de todas diz respeito a você? Prepare sua Bíblia e participe do dia da maior profecia. Neste domingo, 17 de novembro, às 7
9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o mais próximo de você.